Muito bem, de volta para o rádio, hoje com uma entrevista muito especial, pronto para conversar conosco, o deputado federal reeleito pelo estado de São Paulo, esteve conosco aqui há dias, num trabalho de campanha corpo a corpo, feito aqui, junto com o astronauta Marcos Pontes, ambas campanhas vitoriosas, querido Eduardo Bolsonaro. Eduardo, é uma honra tê-lo conosco, para nós é motivo de muita alegria vê-lo e ouvi-lo aqui na PAN em Bauru. Satisfação é minha, Pitoli. E eu não sumi depois de eleito, não. Tô aqui, hein? Eu sei disso. Essa bronca eu não vou levar para casa, não. Eduardo, aliás, eu nunca, com você, a gente nunca teve problema de acesso. Chamou, conversou, chamou, marcou, sempre deu tudo certo. Por quê? Porque assim tem que ser, né, Eduardo? Sim, sim. E o parlamentar, ele tem que levar o seu mandato a sério nos 4 anos. Não pode se comportar diferente por conta do período eleitoral, que são apenas 45 dias, né? Então, estou à disposição aí, Pitoli. Estava acompanhando vocês aqui, vendo o vídeo da Simone. Achei também uma grande incoerência. A Mara Gabrilli surpreendeu. Eu confesso que eu não esperava que ela fosse dar esse tipo de posicionamento, mas quem perde é ela. É muito descrédito a pessoa chegar em dias depois dela falar tudo aquilo que ela falou sobre o mandante do assassinato, né? Conforme ela relata, do prefeito Celso Daniel, o envolvimento do Lula. Isso daí vai em convergência com a delação do Marcos Valério. E a gente sabe que as causas que levaram à morte de Celso Daniel, elas são muito suspeitas, já que os 8 últimos que tiveram contato faleceram, eles cheios de marca, roxo pelo corpo, e aí foram falar que é crime comum, que não foi torturado. Então essa história é muito mal contada, e a Mara Gabrilli decepciona. Eduardo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é para abastecer o brasileiro que nos ouve agora. Tem 10 mil pessoas conectadas, tem um rádio aqui na região central do estado de São Paulo, para abastecer de esperança este brasileiro que te acompanha agora. Como é que a gente vai fazer para reverter a diferença do primeiro turno? Qual é a estratégia já montada? O que vocês, no núcleo duro da campanha do nosso presidente Bolsonaro, já estão desenvolvendo para responder ao brasileiro e nos abastecer de esperança, Eduardo? Pitoli, primeiro, é totalmente plausível, tá? A esquerda, o que ela fez? Ela concentrou todos os esforços para vencer no primeiro turno. Ela desidratou. O Ciro, por exemplo, em 2018, ele teve mais de 10% dos votos. Agora ele só teve 3%. Por quê? Porque muita gente foi votar, vamos acabar logo com isso no primeiro turno, Bolsonaro está lá com 30 e poucos, então eu vou votar no Lula e vamos fechar logo essa questão. Só que não deu certo. Se você olhar o jornalista da Globo News, estava lá o Valdo Cruz, a Catanhede, até mesmo a Jovem Pan, Amanda Klein, que é de esquerda, era clima de velório no dia seguinte. Eles falando assim, inacreditável como que o Bolsonaro tem força. Então a gente venceu essa batalha. Como é que vai fazer para virar? Vamos lá. Primeiro, estão começando a vir os apoios dos governadores. Muita gente votou no Lula e votou no Zema, no Ratinho Júnior, né, no Cláudio Castro do Rio de Janeiro, no Ibanez no DF. Então é nessa parte estadual que a gente está fazendo a virada. E por que ela é mais efetiva até do que uma declaração dessa da Simone, ou essa declaração tímida do Ciro, em que ele nem cita o Lula para considerar, né, um apoio ao Lula? Primeiro, depois da campanha, é muito comum que os deputados desmobilizem os seus escritórios eleitorais. Então, o que resta? Resta agora, principalmente, as prefeituras. E o governador, ele tem um contato direto com essas prefeituras. Por exemplo, Ratinho Júnior, quando declarou o seu apoio ao presidente Bolsonaro, ele já falou: 70% das prefeituras vão trabalhar para o Bolsonaro aqui no Paraná. E o Ratinho teve uma votação muito mais expressiva do que o presidente no Paraná. Em Minas Gerais, da mesma maneira, né? Estava vendo a matéria do Terra Brasil Notícias, 600 prefeitos falando que estão com o Zema nesse segundo turno. E o Zema está com o Bolsonaro. Então, por aí, você já começa a ver um ajuste. Fora que é o seguinte, ninguém mais vai dar crédito a instituto de pesquisa. Todo dia a gente tem que falar dessa canalice que foi, e não foi só para presidente, não. Governador do Rio, senador do Tocantins, senador do Paraná, governador do Rio Grande do Sul. A esmagadora maioria das previsões, principalmente de IPEC e Datafolha, deram errado. Eles fizeram a previsão de 14% de diferença do Lula para Bolsonaro. Foi de cerca de 5%. Ou seja, eles estão errando muito além da margem de erro. Então as pessoas, a tendência é que elas não se iludam mais com essas pesquisas. E finalizando aqui, Pitelli, além do nosso trabalho, que a gente está começando a fazer agora, inclusive hoje à tarde, devo dar um pulo na fábrica de adesivos aqui no DF, já estou mandando para vários deputados, Carlos Jordi, Zambelli, Ramagem, enfim, vários dos eleitos também. O Nordeste teve 3 estados
que tiveram eleição decidida no primeiro turno. E foram todos para governadores de esquerda. É a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, teve Piauí e Ceará. Nesses estados, que são do Nordeste, é muito comum que o Nordeste tenha mais forte aquela presença do coronelismo. O que é isso? É o prefeito, é o governador se engajando na sua campanha e levando ônibus de eleitores para votar, fazendo todo aquele métier no dia da campanha ou um dia antes. Então a tendência desse pessoal é que, como eles estão eleitos, eles também venham a dar uma relaxada. E o eleitorado deles tem uma abstenção maior. Então, esses ventos todos estão soprando a favor do Bolsonaro. Só a esquerda está sendo contra o Bolsonaro. Parece até que no cenário nacional, quando você fala em governadores, está saindo quase a mesma foto da Câmara dos Deputados, da composição partidária. A esmagadora maioria de direita, um pouco de centro e um pouquinho de nada de esquerda. Está quase todo mundo com o Bolsonaro. Eduardo, e tem um detalhe que poucos falaram, Bolsonaro teve 20% a mais dos votos que teve em 2018 no Nordeste, o que mostra o seguinte: caminhamos por uma ruptura desse esquema de manter a miséria naqueles 9 estados presos com uma bola de ferro nos pés em função de tudo que a esquerda fez ali. É importante ter esse destaque porque poucos se falam, né? Poucos falam deste avanço do Bolsonaro sobre a esquerda no Nordeste, castigado durante muito tempo por estes, né? Com certeza. E aí, Pitelli, estão os dois flancos de batalha, né? Você tem essa questão do Nordeste, para você virar o voto, ou até um pouco de abstenção também, mas tem principalmente no Sul-Sudeste, que são os maiores colégios eleitorais e que a votação do Bolsonaro não foi tão boa assim quanto se esperava. É preciso resgatar, né, aquela fibra, aquele vigor do Bolsonaro, para que esse pessoal do Sul-Sudeste retomem, né, para que eles venham a votar. Esses votos de abstenção, eles são decisivos nessa eleição. Então tem muito campo para avançar. Já a esquerda, ela não tem um discurso tão forte a ponto de tirar a pessoa da rua e ir votar. Então é isso que a gente precisa fazer. É resgatar, é dizer para as pessoas: olha, você tem certeza que vai votar no Lula? Você tem certeza que aquelas pautas de ensinar sexo para a criança dentro da sala de aula, é isso que você quer para o seu filho? Porque é isso aí que tinha naqueles projetos de kit gay, PLC 122, né? Dentre outros, PNDH 3, desconstrução da heteronormatividade. A gente já passou por isso. O Lula não é um candidato novo. E olha que eu nem comecei a falar ainda das questões de corrupção. Muita gente acha, a corrupção é só uma questão moral. Não, não é uma mera questão moral, não. O dinheiro que falta no seu hospital é que os caras roubavam em Brasília. É por isso que o Jair Bolsonaro consegue fazer tanto com tão pouco. Jair Bolsonaro é o que tem a menor quantidade de dinheiro do orçamento aqui da União para poder trabalhar. E olha o que foi feito. Olha o Tarcísio rasgando o país de novo com estradas. A gente está vendo agora uma primeira safra, né, depois da aprovação da BR do Mar, de cabotagem de milho, saindo de São Paulo, indo para o Nordeste. A BR-163 para escoar os produtos pelo norte do país, a retomada do modal ferroviário, os quase R$1 trilhão amarrados já em contratos para investimentos privados nos próximos anos. Então é muita coisa boa. Não faz sentido você eleger o Congresso, que está à direita, e botar um presidente à esquerda. Aliás, agora do Bolsonaro. Minha pergunta agora é exatamente essa. Qual foi a surpresa de vocês diante do resultado do último domingo, no Parlamento, na Câmara, no Senado, governadores de direita? Porque como os institutos, empresas decidiram mentir ao longo da jornada em suas pesquisas, certamente vocês se surpreenderam. Qual foi? Como é que vocês receberam a notícia de um Congresso hoje tão à direita, hein, Eduardo? Eu sempre fui cético com relação às pesquisas, né? Eu nunca me norteei, quanto mais Datafolha. Tem uma matéria de 2014 do Yahoo que fala que o Datafolha errou em 64% dos cargos executivos, levantamento do próprio Yahoo. Mas, enfim, as pesquisas elas foram todas arquitetadas para desidratar os candidatos de esquerda e tentar concentrar votos no Lula. Então, eu esperava, sim, que o Bolsonaro fosse ter uma votação melhor, terminando à frente do Lula. Isso não ocorreu. Eu acho muito estranho aquele gráfico que parece a atuação de algoritmo, né? Sim. A cada percentual novo, o Lula sempre crescia na mesma proporção e o Bolsonaro sempre caía na mesma proporção. Então isso daí é muito estranho, né? É mais uma daquelas coincidências do nosso sistema eleitoral. E o TSE estressou muito essas eleições, porque poderia ter dado mais transparência ao processo, mas não. Decidiu interferir no legislativo, barrar o voto impresso, dentre outras medidas.
Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não creio novamente que as pesquisas venham a dar o resultado correto, tá? Quanto mais IPEC e Datafolha. E o que eu sugiro para o pessoal que vota no Bolsonaro, não responda a pesquisa. Chegou alguém perto de você, se é que eles fazem pesquisa na rua, né? Mas chegou alguém perto de você, sai fora. Finge que é um assalto. Até porque não deixa de ser um roubo o que eles fazem. Eles estão querendo colocar de volta no poder uma quadrilha que já assaltou o Brasil. Eduardo, nós tivemos anteontem uma publicação da Folha de São Paulo que me chamou a atenção, e aí ontem a gente repercutiu aqui com um engajamento especial, um artigo que dizia, entre outras coisas, o seguinte, que para alguns do Supremo Tribunal Federal é mais confortável, a palavra é essa, confortável a vitória do Lula, o que me chamou a atenção. Segundo ponto, que pediram já para o Alexandre de Moraes, na condição de presidente do tribunal, que tem cara de partido superior eleitoral, tirar o pé nas decisões contra o Bolsonaro para tentar arrefecer em função deste novo Congresso de direita. E um terceiro ponto que me chamou a atenção também, que foi a proibição daquela notícia veiculada pelo antagonista, que mostra Marcola, chefe do PCC, declarando seu voto ao Lula. E o que me chama a atenção em análise que fiz foi o seguinte, tristemente, viu, Eduardo? Tristemente. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que pensa como crime organizado. Porque se o crime organizado quer o Lula de volta na presidência e para o Supremo Tribunal Federal é mais confortável o Lula na presidência, eu concluo que o Supremo Tribunal Federal pensa igual o PCC. Já imaginou viver isso no Brasil? Sim, se você olhar os fatos, você vai chegar a essa conclusão. É uma conclusão forte, lamentável, mas ela é totalmente verdadeira, né? Olha a importância, retomando aqui a questão do Congresso, olha a importância de ter um Congresso mais à direita. Eu não creio que apenas olhando para o Congresso, algum ministro do STF vá pensar duas vezes antes de tomar uma decisão, né, política. Mas, se for necessário, tem base ali para você pressionar, né, o Congresso a abrir um processo de impeachment, caso alguém pise fora das quatro linhas, né? Inclusive estará em jogo também a eleição dos presidentes das casas, tá? Tanto de Rodrigo Pacheco no Senado quanto de Arthur Lira na Câmara, ambos vão ter que trabalhar na sua reeleição na presidência da Câmara dos Deputados. Então tem muita coisa em jogo, eu acho que demos um passo importante nessa eleição para o Congresso, e mais uma vez, não faz qualquer sentido você eleger tanta gente de direita e chegar na presidência ter alguém de esquerda, né? Eu acho que até muita gente passa, né, aquela pulga atrás da orelha, que fica pensando, meu Deus do céu, como é que pode tanta gente ter votado no Zema e no Lula, né, no Cláudio Castro e no Lula, no Tarcísio ou no Rodrigo Freitas e no Lula? Isso está muito estranho, porque se você parar para ver agora, Alexandre, também, por exemplo, está todo mundo apoiando o Bolsonaro. Eu falei aqui de alguns governadores que são os medalhões agora dos apoios nesse segundo turno, mas, por exemplo, ontem eu dei um retweet, acredite se quiser, no Sérgio Moro. O Sérgio Moro prestando apoio ao presidente Bolsonaro. E eu retuitei e falei, olha, o perigo que nós corremos, né, as nossas liberdades, se esse perigo se concretizar, vai fazer essas diferenças que nós temos aqui entre nós, né, rancores, egos e vaidades, ser brincadeira de criança, perto daquilo que a gente pode vir a sofrer. Porque a esquerda não está de brincadeira, não. Vocês estão vendo a Nicarágua, é padre sendo expulso, freira sendo expulsa do país. O principal bispo da Nicarágua está em prisão domiciliar. A Venezuela, a gente corre risco de ter um Maduro vindo numa posse presidencial aqui no Brasil. Poxa, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que a gente quer? Se você for olhar as redes sociais dos veículos de comunicação da Argentina, né, o Infobae, quando tem uma matéria sobre o Brasil, os comentários argentinos é assim, meu Deus do céu, o que está passando na cabeça dos brasileiros? Como é que pode vocês praticamente dizer o Alckmin de 2018, né? Como é que vocês podem querer retornar à cena do crime um cara que já se demonstrou corrupto, um cara que vai querer botar ideologia de gênero nas escolas, vai querer atiçar a sexualização precoce das suas crianças. Aí você vai correr para um tribunal, dificilmente você vai ter uma resposta que lhe ampare, porque a esquerda dominou lá também. O Jair Bolsonaro é o último pilar da nossa democracia, é o último bastião das liberdades. Agora, nós conseguindo eleger Bolsonaro, a gente vai mudar a realidade de toda a América do Sul.
Porque tradicionalmente os países da América do Sul andam, né, sempre no mesmo sentido. Então, Bolsonaro se mantendo, certamente ano que vem vai vir na Argentina um presidente que não seja de esquerda, não vai ser um kirchnerista. A mesma coisa tende a acontecer nos demais países. Então, essa é a grande importância da eleição, e eu tenho certeza que com esses apoios e com as pessoas trabalhando nas ruas, a gente vai conseguir virar esse jogo. Muita gente enganada pelas pesquisas, agora todos os políticos confortáveis botando a cara na eleição, se dizendo a favor de Jair Bolsonaro. Eu tenho convicção, Pitelli, que a gente vai chegar lá. Deus não vai abandonar o Brasil. A gente vai vencer essa guerra. Aliás, eu tenho um vídeo aqui, Eduardo, do Fernando Henrique Cardoso, que declarou apoio ao Lula.